Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje para falar sobre o majestoso que vai rolar na noite de hoje, quarta-feira, 16/8/2023, no Morumbi. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de semifinal de Copa do Brasil, jogo de volta dessa semifinal. E teremos boas emoções, ao que tudo promete, né? Imagino que, assim como eu, os torcedores do Corinthians e também os do São Paulo estejam ansiosíssimos, porque promete ser um espetáculo hoje e uma grande decisão, eu tenho certeza. O jogo vai rolar hoje, quarta-feira, dia 16/8, como eu havia comentado, às 7h30, lá no estádio do Morumbi. É o jogo de volta. O Corinthians tem a vantagem nesse confronto, venceu na Neoquímica Arena por 2-1, com 2 gols do Renato Augusto, e está levando para o Morumbi um golzinho de vantagem ali contra o São Paulo. Para se classificar, o Corinthians precisa apenas de um empate por qualquer placar, que avança à final da Copa do Brasil. Já pelo lado do São Paulo precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar o jogo aos pênaltis, ou precisa ganhar por 2 gols ou mais de diferença para conseguir passar direto para a final da Copa do Brasil. Bom, o clima é de ansiedade de ambas as partes, o jogo promete, e já para preparar isso, as duas equipes fizeram de alguma forma a sua preparação para o confronto de hoje. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians ajeitou ali um treino aberto na Neoquímica Arena, onde mais de 32.500, um pouco mais de 32.500 torcedores compareceram à arena para prestigiar o último treino antes da partida contra o São Paulo, antes dessa decisão, né, antes do majestoso. E aí a torcida fez uma festa incrível, teve sinalizador, fogos, bandeirão, cantou pra caramba, criou literalmente um caldeirão ali para que os jogadores treinassem na pegada e, obviamente, no dia de hoje já acordassem mais concentrados, já estão indo para essa partida com a cabeça mais centrada diante do treino aberto de ontem, que rolou na Neoquímica Arena por volta das 5h30 da tarde. Já o São Paulo, pelo lado do São Paulo, foi enviado até o Morumbi um padre para que ele pudesse fazer uma missa, executar uma missa lá no Morumbi e benzer o palco do confronto de hoje, do majestoso de hoje. E essa missa ela foi transmitida ao vivo, via Twitter, via YouTube, via um monte de coisa aí. E foi a forma que o São Paulo encontrou de fazer uma preparação para o jogo de hoje. Então, de um lado tivemos treino aberto, do outro tivemos um padre lá no Morumbi. Vou deixar o link dessa missa que rolou aí, de um trechinho da missa que rolou aqui embaixo na descrição, e aí vocês podem acompanhar. Mas vamos lá. Vamos falar das prováveis escalações dos dois times para esse confronto, como que eles chegam. A gente vai analisar aqui o histórico deles, como que as duas equipes vão chegar para esse confronto e as duas prováveis escalações. Claro que só oficialmente vai sair lá para perto do jogo, por volta de umas 6h30, 6 horas, os dois times disponibilizam suas escalações, mas a gente fez uma projeçãozinha aqui do que pode acontecer. Vamos lá para as escalações. O Corinthians pode entrar provavelmente com Cássio no gol, Bruno Mendes na direita ou Fagner, Gil e Murilo fazendo a dupla de zaga e Fábio Santos na esquerda. O que eu venho dizendo nos últimos vídeos, que é um erro o Fábio Santos jogar junto com Gil e Fagner ali na zaga, porque deixa uma zaga lenta e pesada, e o São Paulo tem um ataque rápido, então tem que ficar ligeiro. Eu preferiria entrar com o Matheus Bidu, mas o Vanderlei Luxemburgo tem optado pelo Fábio Santos. Ali na frente, como dupla de volantes,
podemos ter Moscardo, que atuou como titular contra o Coritiba no domingo pelo Campeonato Brasileiro e já está recuperado da cirurgia que ele fez, e Maicon. Maicon que vem jogando bem, vem fazendo boas partidas e cada partida que passa ele vem evoluindo mais. Na frente, ele pode entrar com o Juan Oliveira, Renato Augusto e Adson. Só que no lugar do Juan Oliveira pode ter o Rojas, Matias Rojas, que já está recuperado de lesão. Domingo entrou também, jogou 15, 18 minutinhos ali e tem condições de jogar. Agora, se o Luxemburgo vai colocar ele como titular, não sabemos ainda. Eu já colocaria, porque o Rojas faz diferença, mesmo não estando 100%. Mas vamos lá. Juan Oliveira ou Matias Rojas, Renato Augusto e Adson. Lá na frente, obviamente, o Yuri Alberto. Já por parte do São Paulo já tem uma escalação bem definida e só vai contar com um desfalque, né? Que é o Luciano, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Provável escalação do São Paulo: Rafael no gol, Rafinha na direita, dupla de zaga Arboleda e Beraldo, na esquerda o Wellington. Caio Paulista tá machucado, se lesionou contra o São Lourenço logo no comecinho do segundo tempo, deu um pique lá e sentiu a coxa. Ficou fora do confronto contra o Flamengo, até porque o Dorival escalou alguns reservas ali também, fez um time mesclado, e por conta da lesão não conseguiu recuperar tempo, não vai conseguir recuperar tempo da partida de hoje. Então o Wesley é o lateral esquerdo do São Paulo. Ali na frente, na dupla de volantes, podemos ter, né, Pablo Maia, Gabriel Neves e Alisson. Eu falei dupla de volantes, mas podemos ter 3, enfim. Podemos ter esses 3 ali de volante. Lá na frente, Rodrigo Nestor ou Michel Araújo. O Lucas, que é um dos titulares, entrou como titular inclusive contra o Flamengo, jogou bem, está em forma, pode ir para jogo. E na frente o Caleri. Lucas pode substituir e vai substituir, obviamente, o Luciano, que está suspenso porque tomou cartão amarelo na partida de ida contra o Corinthians, por ter toda aquela polêmica lá de ter chutado a bandeirinha e enfim. O São Paulo se reforçou bem, pode contar ali com o Lucas Moura e obviamente tem o Rames Rodrigues no banco. Não acho que ele deva começar jogando essa partida, só se o Dorival surpreender a gente aí. Mas tá inscrito, pode jogar contra o Corinthians, o Rames Rodrigues também, que até fez um jogo ok contra o Flamengo, deu bons passes. Ele é um jogador muito de criação, né, de achar algum companheiro livre. O Corinthians tem que ficar de olho nisso. A arbitragem para essa partida vai ser comandada por Rafael Claus, o árbitro oficial da partida é o Rafael Claus. Seus assistentes são o Bruno Bostilha, Rodrigo Figueiredo Henrique. O quarto árbitro é o Sávio Pereira Sampaio e o VAR fica por conta de Igor Júnior Benevenuto e somente por ele, né? Então, o VAR principal é o Igor Júnior Benevenuto. Bom, o momento dos dois times até aqui, como que tá a situação? O Corinthians, ele vem de 11 jogos sem derrota, é uma sequência aí de invencibilidade de 11 jogos. No Brasileirão, está em 14º colocado, com seus 23 pontinhos, mas vem de uma vitória aí contra o Coritiba de virada na Neoquímica Arena no domingão. Começou perdendo de 1-0, foi um gol contra, virou, fez 3-1, e aí somou para essa sequência de 11 jogos sem derrota. Desses 11 jogos, são 8 vitórias e 3 empates apenas. Essa é a situação do Corinthians, que também está classificado para as quartas de final da Sul-Americana e vai enfrentar o Estudiantes da Argentina nas quartas. Conseguiu passar pelo News Old Boys. Bom, o Corinthians está contando com a volta de Moscardo, Rojas e Mosquito. Mosquito que já vem treinando com o elenco ali há um tempinho. O Vanderlei Luxemburgo ainda não optou por usá-lo, mas já está disponível. Agora o São Paulo, pelo lado do São Paulo, ele vinha de 5 jogos de 5 jogos sem vitórias, né? Eram 4 derrotas e um empate, mas a coisa mudou da última semana para cá, porque conseguiu reverter um placar contra o São Lourenço nas oitavas de final da Copa Sul-Americana
e empatou com o Flamengo. Beleza, são 2 jogos aí então sem derrota. Mas ganha um sangue novo ali, principalmente pela Sul-Americana. Mas vamos lá. O São Paulo está mais confortável do que o Corinthians no Brasileirão, está em 9º, e vem de um empate bem polêmico contra o Flamengo, porque aí nos últimos minutos lá teve o pênalti do Michel Araújo no jogador do Flamengo. Muitos reclamaram de que não foi pênalti e outros reclamaram de que estava impedido o atleta do Flamengo, mas o pênalti foi dado, o Flamengo empatou a partida em 1-1. Na Sul-Americana, como eu disse, o São Paulo ganhou forças, ganhou energia, gás para enfrentar o Corinthians, porque precisava reverter um placar de 1-0 contra o São Lourenço, lotou o Morumbi, fez a maior festa e conseguiu vencer no tempo normal o São Lourenço por 2-0 e se classificou diretamente às quartas de final da Copa Sul-Americana e vai enfrentar a LDU de Quito. Isso foi importante para o São Paulo, essa vitória contra o São Lourenço em classificação, e a não derrota contra o Flamengo também é importante porque o Dorival conseguiu testar algumas peças, né, como o próprio Lucas Moura e o Rames Rodrigues. São o Lucas Moura principalmente substitutos do Luciano, que eu disse que está suspenso. E isso foi bom para o Dorival e para o São Paulo. Então as duas equipes chegam bem para esse confronto. A mídia diz que o São Paulo tem favoritismo sobre o Corinthians, porque vai decidir em casa, acabou de reverter um placar com gol de diferença lá no Morumbi. É esperado pouco mais de 60 mil torcedores no Morumbi, né? Vai ser casa extremamente lotada, vai virar um caldeirão. Então a mídia está dando favoritismo ao São Paulo, mas eu não sei. O que você que está assistindo aí acha? Você acha que o favoritismo realmente é do São Paulo? Comenta aí e a gente vai debatendo nos comentários. Bom, a título de curiosidade, o São Paulo tenta voltar a uma final de Copa do Brasil depois de 23 anos. Pois é, o São Paulo só disputou uma vez a Copa do Brasil, que foi em 2000, e foi derrotado pelo Cruzeiro. O São Paulo nunca ganhou essa competição, está tentando voltar a uma final novamente 23 anos depois. O histórico entre os times, entre as equipes, não é muito favorável ao São Paulo. Favorável muito, inclusive, ao Corinthians. São 23 confrontos entre as equipes, sendo que desses 23 confrontos, 17 deles, o Corinthians se sobressaiu em relação ao São Paulo. O Corinthians passou pelo São Paulo e apenas 6 deles, o São Paulo teve seu triunfo, né, sobre o Corinthians. Então, o Corinthians tem uma larga vantagem aí. Não sei se pode usar isso a favor, mas é um número importante. Enfim, onde você pode assistir o jogo de hoje? Você pode assistir pelo Sport TV, Premiere ou Amazon Prime Video. Caso você não tenha onde assistir, acompanhe a narração ao vivo desse confronto histórico pelo Dimensão Esportiva. Vou deixar um cardzinho aqui em cima para você poder acompanhar a gente. O Dimensão Esportiva está fazendo a transmissão. Acredito que hoje lá no Morumbi estará presente Ivan Pignatari Jr. narrando e comandando essa transmissão. Acompanhe aí, por gentileza, no Dimensão Esportiva. E mesmo se você for assistir por alguns desses canais que eu citei, Sport TV, Premiere ou Amazon, você pode assistir por lá e ouvir a nossa narração, porque é muito boa, vai ser emocionante, eu tenho certeza absoluta. Como eu disse, são mais de 60 mil pessoas esperadas no Morumbi. Jogo grande, vai ser jogo bom. Um palco quentíssimo para a disputa de hoje, Morumbi benzido, Corinthians aquecido, vai ser jogaço. O que você aí acha que vai rolar? São Paulo se classifica? Corinthians se classifica? Vai para os pênaltis? Quem ganha? Qual o placar? Se for para os pênaltis, e aí? Quem passa? Me diz aí no comentário, diz o que você achou aqui desse vídeo. Deixe seu like, que ajuda muito a gente sempre. O YouTube acaba entendendo que você assistiu até aqui e está gostando do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, por gentileza. Isso também ajuda muito para você não perder nenhum próximo vídeo que eu vou mandar por aqui. Amanhã, obviamente, terá vídeo no canal para falar do resultado do jogo. E, enfim, voltaremos com tudo que vai rolar hoje
pelo majestoso, grandiosíssimo que será, que eu tenho certeza. Mas enfim, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Diga aí nos comentários o que você acha, o que você espera desse jogo, o placar, arrisca um placarzinho aí. Enfim, vamos juntos. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.